Boa noite a todos. Raíssa Mendes propôs o seguinte tema: relações familiares. E nós vamos então falar sobre esse tema. Se estão ouvindo eu direito, se tiver, por favor, avise. Sim. Nós vamos falar sobre esse tema, mas antes eu quero falar uma coisa que eu não tinha dito para vocês. Quando você combate em prol da sua paz, quanto mais específico você for, é mais fácil de vencer. Quanto mais especificamente você enfrentar algum acontecimento da vida, é mais fácil você obter vitória. Então, por exemplo, a mocinha agora me diz para eu, fale sobre relações familiares. Esse é um tema abrangente. Por quê? Porque famílias é uma coisa abrangente e pode ser interpretada de diversas formas. A própria relação, qual o problema na relação? Essas coisas fazem ficar mais difícil você conseguir dominar os seus inimigos. Por isso, e agora eu estou falando não por causa do que foi pedido, porque eu também não comentei nada, mas para vocês, na hora H, é preciso enfrentar pormenorizadamente o acontecimento, porque ele pode ser, o seu inimigo pode estar agindo de uma forma que você acaba não enfrentando e com isso acaba perdendo a sua paz. Então vamos começar a falar. Como a Silvia disse, a proposição está bem vaga, vamos primeiro definir o que eu falo como, vou tratar como família. Porque família é algo muito complexo. Para alguns, por exemplo, família remonta aos ancestrais, mesmo aqueles que você não tenha conhecido. Para outros, a família vai para o lado, para primos, para sobrinhos, para uma série de coisas. Mas se nós tomar essa família muito grande, como eu disse, fica difícil de se enfrentar o inimigo para ter a paz. É preciso no pormenor. Então, por isso, eu vou falar hoje da família como apenas o núcleo familiar. Pai, mãe e filho. Esse núcleo familiar é que constitui para esse nosso estudo uma família. Ficou claro isso? Então vamos falar dessas relações entre pais e filhos de pais. Como também eu já tinha colocado, como não há pormenor, vou ter que falar de uma forma bem abrangente. O que é uma família? O que é esse núcleo familiar?
Esse é o primeiro ponto que você precisa pensar para poder manter-se em paz nas relações familiares. Será que são pessoas que se aproximam e criam uma família? É só olhar a própria biologia que você vai dizer, eu não pedi para nascer nessa família. Então, não é a família, não é constituída de um vínculo material, porque as pessoas são, eu poderia dizer, mais ou menos jogadas nesse núcleo familiar. O espermatozoide encontra um óvulo e aí surge você. Agora, você não pediu para nascer naquela família, estou falando em nível humano. Esse é o primeiro elemento que você precisa trazer para a sua realidade, para poder começar a combater os inimigos quando eles se utilizam da posse, da paixão, do desejo, das catuânculas, do individualismo, para, durante as relações com a família, com os membros dessa família. Por quê? Porque tem muita gente que imagina que deve, não vou falar favores, mas deve obrigações para outras pessoas, porque estão no mesmo núcleo familiar. Acha que deve satisfação, deve algum compromisso com aquela pessoa. Mas você não tem compromisso nenhum com nenhum membro da sua família. A sua família foi constituída, mesmo humanamente falando, a partir de acaso, se houvesse acaso. Isso é importante porque a maioria das perturbações das relações familiares surgem justamente porque vocês acham que têm responsabilidade, acham que têm compromisso, acham que têm obrigações com as outras pessoas da família, e não têm. Mesmo humanamente falando. Eu ainda não entrei no lado espiritual da coisa e vou entrar. Esse é o primeiro aspecto. Você sabe por que uma pessoa, por exemplo, cobra que uma mãe seja mais carinhosa? Porque ela acha que toda mãe tem que ter a obrigação de dar carinho. E não tem. Sabe por que uma mãe sofre por causa de um filho ou de uma filha? Porque ela acha que o filho e a filha têm obrigações com ela. E não tem. Se você mantém a ideia desse núcleo familiar como uma relação onde há responsabilidades, obrigações, compromissos, você não vai ter paz. Por quê? Porque a mesma coisa que você quer obrigar o outro a ter, muitas vezes você não tem. E o outro vai te obrigar a alguma coisa que você não quer dar. Toda guerra, e eu volto a repetir, estou falando a nível humano, toda guerra, todo conflito entre membros familiares surge por causa disso. Surge por causa das ideias que o individualismo de cada um de vocês aproveita. Surge da ideia de haver um compromisso, surge a partir da ideia de haver uma responsabilidade,
surge a partir da ideia de você ter que fazer alguma coisa, ser obrigado a agir e ser de algum jeito. Esse é o primeiro aspecto, essa é a primeira coisa. Portanto, se você sofre numa relação familiar, se você perde a sua paz por causa de uma relação familiar, é preciso que você fale para você: eu não tenho obrigação com esse núcleo, e nem esse núcleo tem obrigação comigo. Se a minha mãe me dá carinho, ótimo. Se ela não me dá, eu não posso exigir, em nome dela ser mãe, que ela me dê. Se a minha mãe é uma pessoa ditatorial, eu não posso, em nome dos conceitos, regras e normas desse núcleo familiar, exigir que ela não seja. Ela é assim. Aprender a conviver em paz com os outros é aprender a se harmonizar com os outros. E essa harmonia, como nós conversamos na semana que passou, ela surge quando você mata em você alguma coisa, e não através da mudança dos outros. Esse é o primeiro detalhe que eu queria falar. Só que tem mais um detalhe. E esse é um detalhe específico para nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo na vida tem um custo. Fala direitinho. E tudo na vida tem um custo. Tudo na vida você tem que fazer alguma coisa em troca daquilo. Isso é algo que vocês esquecem. Todos que estão aqui, se não estariam aqui, dizem que estão buscando o espiritualismo, dizem que estão buscando a espiritualidade, dizem que estão buscando a elevação espiritual. Essa busca tem um custo. Qual é? O de viver dentro do padrão de quem busca a elevação espiritual, de quem busca a felicidade, de quem busca a espiritualidade. O que mais se vê hoje, e o que mais se viu sempre, são espiritualistas que leem ou veem filmes com informações sobre o trabalho do espiritualista, fecha o livro e vira para o lado e continua vivendo a mesma coisa. Isso não dá certo. Desculpa. Como que te ensinou, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Não há como você querer viver na ordem espiritualista e depois querer viver a vida material como ela é, vivida pelos outros seres humanos. Tudo o que se ensina a partir da visão espiritualista deve passar a fazer parte do seu dia a dia. Deve passar a fazer parte da sua compreensão. A Mento não faz isso, mas ela não vai fazer nunca. É você que tem que fazer. Ela sabe a informação, mas ela não vai jogar para você. É você que tem que jogar para ela.
Eu estou falando isso porque é exatamente essa falta do colocar em prática, do mudar a visão da vida, que leva as pessoas, os espiritualistas, a terem problemas com relação familiar. Espiritualistas que querem viver a vida humana, o núcleo familiar humano, ter os valores humanos, e não se atentam a nenhuma das informações do mundo espiritual. Aquele que sabe que era antes de ser, aquele que sabe que antes de encarnar era um espírito e que veio para essa vida para encarnar, para fazer forma, não tem como viver uma família, um núcleo familiar, dentro da mesma ideia daquele que não sabe disso. Quem vem aqui, quem sabe que era antes de ser, sabe que está em prova e sabe que todos aqueles que estão no seu caminho estão ali para lhe proporcionar prova. Assim que agora essa visão, ao núcleo familiar, a pessoa com qual você se relaciona dentro do núcleo. Ele é um companheiro de encarnação, não é seu pai, sua mãe ou seu irmão, nem seu filho. Ele está ali para exercer uma atividade, uma missão, e através dela você ter suas provas. Olha como muda. Não é a sua mãe que não lhe dá carinho, ou que é autoritária. É um espírito que é desse jeito para que você cale em você o seu individualismo, aquilo que você quer. É isso que você precisa conversar com a sua mente na hora que ela vem e lhe diz que você não tem paz, porque a sua mãe não lhe dá paz. Você precisa dizer para ela, que é você mesmo, que a sua mãe não está ali para lhe dar paz. Aliás, ela não é nem mãe. Você tem que dizer para ela que o que está acontecendo é um companheiro de encarnação, é um espírito em missão que está provocando em você uma determinada posse, uma determinada paixão, um determinado desejo, para que você faça o seu trabalho. É isso que eu diria que está faltando na maioria de todos os conflitos que você vive. Colocar a verdade espiritual. Já que você diz que acredita, vocês passam o dia inteiro lendo sobre despossuir, passam o dia inteiro lendo sobre o mundo ser fantasia, mas chega na hora que a sua mãe diga com você, você faz bichinho. Você reclama dela. Aonde foi falar a sua ideia de despossuir? Onde foi falar a sua ideia de que esse mundo é maia? Esse é o trabalho pela paz. É você argumentar com a sua mente, primeiro ver dentro da sua mente a posse, o que você quer, a paixão, aquilo que você gosta ou não gosta, o desejo. E dizer, eu tenho que silenciar isso. E como eu silencio? Com diversos argumentos. Um deles é esse. Para cada caso, para cada situação, argumentos diferentes.
Agora, esse é um argumento que vale para todo relacionamento, seja em família, como em amizade, como em trabalho, como em qualquer lugar. Você trazer a realidade que você mesmo diz que acredita, que você mesmo diz que é muito bonita, mas que não chega na vida, não chega onde ela tem que chegar, não afeta o que ela tem que afetar. É isso que é o trabalho da paz, e é isso que nós vamos fazer. Nós vai conversar, vai dar motivos para que você possa conversar com a sua mente e possa libertar-se desse individualismo, da posse, da paixão, do desejo e da escatuância. Antes de eu abrir, a Fia disse que a mocinha colocou especificamente qual era o assunto. Então, por favor, Fia, leia. Raíssa Mendes diz o seguinte: menciono os limites existentes nas relações familiares. Embora eu compreenda que tudo é Deus, ou tente compreender, no meu caso, as fronteiras na relação são um tanto frágeis, no sentido de que, por exemplo, minha mãe acredita que tem e deve ter controle sobre todos os membros da família nuclear, esposa e filhos. Isso me incomoda bastante e creio que minhas maiores provas estejam direcionadas a esse tema. Não consigo ficar em paz sempre. Sinto-me presa emocionalmente. O incômodo, mocinha, é exatamente o detalhamento que eu estava falando. Por quê? Porque o incômodo vai lhe mostrar a sua posse. O que lhe incomoda? A sua mãe querer estabelecer limites para todos, não só para você. Tá certo. Isso lhe incomoda. Por que lhe incomoda? Porque você acha que ela não deveria agir assim. Ora, você acabou de achar o seu inimigo, o soldado que lhe tira a paz, é a sua paixão, a sua posse, pela forma contrária ao que a sua mãe age. E é aí que você tem que trabalhar, e é aí que você tem que responder. E coloque nela, sabendo que não é a sua mãe que quer ser assim. Não é ela que faz ser assim. Ela é desse jeito porque o núcleo familiar ao qual ela pertence precisa dessa forma. Por quê? Porque tem essa possessão dentro de si. O caminho é sempre esse, é você encontrar o que lhe incomoda. Para quê? Para encontrar o que você queria. Para quê? Para você ter argumentos para destruir. A sua mãe, para você que é espiritualista, tem todo o direito de ser desse jeito. Por quê? Porque você acredita em encarnação, porque você acredita em prova, porque você acredita que, como está na pergunta 132 do livro do Espírito, que o Espírito toma um corpo para ali, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra geral. Então ela tem todo o direito de ser assim, mas ela tem a obrigação de ser assim, porque se ela não for, você não vence essa posse. É esse o trabalho que você tem que ter com a mente. É essa discussão que me leva à paz. E por isso o termo guerreiro. Você precisa guerrear com a mente. Não para derrotá-la, não para matá-la, porque isso é impossível, mas para vencer batalhas. Hoje, se a sua mãe me incomodar com isso,
faça esse trabalho com você. Agora, não pense que por fazer esse trabalho com você, você vai conseguir silenciar sua mente para sempre. Amanhã ela vai voltar. É uma nova batalha, é uma nova hora de você silenciar. Com esse ou com outro argumento. Esse é o trabalho da paz. A paz dá trabalho. Estar em paz é resultado do custo de um trabalho. É isso que vocês precisam entender. Então é sempre necessário voltar argumentos que destruam o argumento que está sendo usado para lhe causar incômodo. Nesse caso, o argumento de que ela não deveria ser assim. Deveria, tem todo direito e obrigação de ser, porque se não fosse assim, você não teria sua forma. É esse o argumento que você tem que dar para sua mente. Agora, se vocês quiserem fazer pergunta sobre o tema das relações familiares, por favor, fique à vontade. Raíssa, que fez a pergunta, diz o seguinte: a resposta é tão clara, tão simples. A gente só precisa amar. Mas no momento do embate, e até pouco depois do embate, tais ensinamentos parecem evaporar. Não sei o que o senhor acha, mas creio que, no meu caso, há mágoas de coisas aparentemente bobas, carregadas desde a primeira infância, enraizadas e escondidas atrás de general e tenente desse exército que luta contra a paz. São armas da mente. A resposta é sempre amar, mas como amar sempre? Veja, a hipótese não é amar. Eu já disse isso. Vocês não sabem amar. Vocês não sabem o que é amar. Agora, você sabe o que é não amor. E então você precisa combater o não amor. E ao combater o não amor, o amor pode surgir. Você me diz que a hipótese é amar. Mas é impossível você amar a sua mãe, porque você não sabe o que é amor. Então você tem que combater o que não é amor no relacionamento com ela. E é isso que nós estamos falando. Para você amá-la, você tem que destruir tudo que é não amor dentro de você. Não uma destruição eterna, mas uma destruição a cada batalha. Segundo detalhe, você fala em trauma. Esse é um ponto fundamental na busca da paz. O trauma não está escondido atrás do general nem dos tenentes. O trauma é a arma que o general e o tenente usam contra você. Ele diz assim: veja, olha o que ela já fez para você, olha o quanto lhe custou você de ter, ela ter agido daquele jeito. Olha e repare tudo que ela já fez para você. Ou seja, isso é uma arma que ela está usando para que você entre em conluio com ele. Para que você aceite a ideia de que ela está errada, de que ela tem que se mudar, de que tudo tem que mudar. Esses traumas ou informações de coisas que passaram são exatamente para lhe, vamos dizer assim, para lhe dar razões para que você aceite a perda da paz. Se quem não passou por situações com determinadas pessoas e fica na hora que de repente que a coisa está ficando boa, que tudo parece que foi esquecido, lá vem a mente, está tudo de volta.
Exatamente porque o trabalho dela é lhe propor perder a paz. E aí você aceita. Como eu disse, ninguém lhe rouba a paz, você pede. Você pede por quê? Porque você aceita os argumentos da mente. Então não tem calma, até porque você também já viu, já estudou que o passado passou. Olha um argumento para você conversar com a mente quando ela vier com calma. Segundo, quando ela vier mostrar quanto você perdeu em outras coisas, você diz, não sei, eu não quero ganhar nada, se eu não ganhar nada, como é que eu vou perder? Olha as 4 horas vindo aí, medo de perder. Essas coisas que você precisa ver, mas para poder ver tudo isso, você tem que sair do personagem. Ou seja, tem que se separar em dois. Saber que tudo isso é do personagem. E aí eu vou falar uma coisa que foi o assunto que nós conversamos no São Carlos, na segunda-feira. É da sua natureza humana. Todos os traumas que você tem não são seus, é da sua natureza humana. E como Paulo diz, seguir a natureza humana é ir contra Deus. Por quê? Porque a natureza humana é contrária à natureza de Deus. Esse é o trabalho fundamental. Você só vai conseguir se libertar dos seus inimigos na hora que você separar o você humano do você espiritual. Não tem como fazer esse trabalho sem isso. Por quê? Porque você, no que você escreveu aí, tinha a vontade de ganhar e o medo de perder, a vontade do fazer e o medo de fazer, tinha a vontade da fama e o medo da infama, a vontade do elogio e o medo da crítica embutido. E você não está vendo. Por quê? Porque ainda está achando que tudo isso aconteceu com você. Que tudo aquilo que se passou aconteceu com você. E aí a mente diz, viu, aconteceu isso. Você vai querer que aconteça de novo? E aí você cai. Então é preciso esse trabalho, separar, porque senão a mente vai usar armas, que é o que você chamou de traumas, lembranças de coisas que passaram, para poder fazer com que você perca a sua paz. Pergunta do Rodrigo X1. Ele diz que Gilene pergunta: meu pai lhe passou para os meus irmãos a ideia de que, por ter sido o mais bem-sucedido dentre eles, eu tenho a obrigação de ajudá-los financeiramente. O que posso fazer para me harmonizar com eles? Se temos negócios em comum e a ideia para eles transferida é irrevogável? Primeira coisa que você tem que fazer para ficar em paz: não culpar seu pai de nada. Veja, você está jogando uma culpa para o seu pai que ele não tem. Como eu disse, ele é um espírito zelando as suas formas. Então ele não fez nada errado. Ele zelou a sua forma. Esse é o primeiro detalhe. Desculpa. Segundo detalhe, não se sentir obrigado a nada. Não é porque o seu pai disse que você é o responsável por ele, ou porque eles acham que você é responsável, que você seja responsável. Que você seja obrigado a assumir essa responsabilidade.
dar ajuda, prestar ajuda a eles ou não, isso é ato, isso é material, isso pouco importa aqui. O importante é você estar em paz. Se você se sente obrigado, quando dá, você está cumprindo uma obrigação, não tem paz. Porque tudo que é obrigado não traz paz. Se você não dá, você vai se cobrar, porque eles acham, e o seu pai disse que você é obrigado. Então o problema não é o dar ou não dar, o ajudar ou não ajudar. O problema é como você vive o dar ou não dar. E isso você só vai conseguir acabar com isso quando você eliminar de dentro de você a obrigação que você acha que tem. Ah, Joaquim, se eu não ajudar, eles podem passar necessidade. E daí? Podem, e daí? Se uma parte da vida, alguns passam necessidade, outros não. Então você pode ajudar, não deve, não é obrigado. Mesmo que, se não ajudar, eles passem necessidade. Também é algo bem relativo à questão da necessidade, né? Então o seu trabalho tem que ser nesse sentido. No sentido de você, primeiro, parar de culpar seu pai. E achar que os outros pensam assim porque foi o seu pai que falou. Não, tudo isso foi montado para a sua forma. E qual é a sua forma? É a obrigação. Sentir-se obrigado. Você não é obrigado a nada. Aliás, nada nesse mundo é universal, ou seja, nada nesse mundo é sempre obrigatório e vai ter sempre que acontecer. Então esqueça a questão da obrigação. E vai levando a vida. Quando ajudar, ajudou. Quando não ajudar, não ajudou. Aí você vai ter paz. Pergunta de Slovitaine. Se não gosto de atitudes de minha mãe, pai, sogra, sogro, é porque essas atitudes são necessárias acontecer comigo para eu saber amá-los? Só o fato de me manter neutro, não deixando a atitude atingir meu coração, estou amando? Se você não gosta de uma atitude do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos ou de qualquer pessoa, é porque você ainda acha que eles deveriam ter outra atitude. Veja, se eu tenho uma mãe dominadora e eu não gosto da atitude dela de dominar, é sinal de que eu queria que ela não dominasse. A dominação dela só vai te causar alguma coisa se eu for contrário a ela. Então você não gostar de qualquer coisa que seu pai, sua mãe ou qualquer pessoa faça, é sinal de que você quer que a pessoa seja diferente. O que é isso? Individualismo. O que é isso? Possessão. Você quer dominar os outros. E aí nós temos uma saída muito interessante para isso. Vocês acreditam que tem o livre-arbítrio, que todo ser humano tem o livre-arbítrio. O que quer dizer isso? Desculpa, mas que esse livre-arbítrio é concedido por Deus a cada um. O que quer dizer ter o livre-arbítrio? É ter a liberdade de escolha, a liberdade de opção. Quando você diz que alguém está agindo errado, você está querendo castar o livre-arbítrio do outro.
Veja, Deus deu a ele a liberdade de ser, estar e fazer. E você quer caçá-lo. Você quer que ele haja do jeito que você quer. Você acha que isso é uma atitude amorosa? Ah, mas o assim, se ele fizer do meu jeito, vai ser melhor para ele. Você acha que você sabe o que é melhor para os outros? Isso para mim é ter potência. Cada um gosta de uma coisa. Como é que você vai dizer o que é melhor para o outro? Então veja, não importa qual seja a atitude, ela é fruto de um livre-arbítrio. Eu estou falando pelo lado humano. Se você for pelo lado espiritual, ela é fruto de uma programação de vida sua. Então, se pelo lado humano, se toda a atitude de todas as pessoas são fruto do seu livre-arbítrio. E você precisa dizer isso para você mesmo. Quando os inimigos vierem atacar a sua paz, acusando os outros de ter feito errado, você diz para você mesmo, mas ora bola, eles têm livre-arbítrio, eles têm a liberdade de fazer. Quem sou eu para julgar o livre-arbítrio de cada um? São esses argumentos, é essa conversa que é preciso ter. C. Ponte M. Joaquim, como agir com harmonia em situações de conflitos familiares? É exatamente tudo que nós conversamos até agora. Bruno Luz, como lidar com o fim de um relacionamento familiar de casal que se separam e sempre uns corpos? Aí não é familiar, aí já é outro caso. Aí é relacionamento amoroso, nós vamos conversar depois. Amanda Moura, o sofrimento vivenciado em relacionamentos familiares é proposto por ideias geradas pela mente. Você disse que para nos libertarmos desse sofrimento é fundamental saber que ele ocorre porque acreditamos nos pensamentos e que devemos estar conscientes de que somos espíritos. Um minuto. Não é que você, como é que ela fala agora no final? Acreditamos nos pensamentos. Não é que você acredita no pensamento. Você acredita no enredo do pensamento. Ou seja, se o pensamento diz que algo está errado, não é que você acredita que aquele algo está errado. Você acredita que existe alguma coisa errada. É isso que eu estou dizendo. Continuando. Nos pensamentos que devemos estar conscientes de que somos espíritos, de que a vida humana é um momento passageiro, que estamos encarnados cumprindo provas, que existe um Deus que é amor sublime, justiça perfeita, causa primária, etc. Contudo, usando esse método de me libertar dos pensamentos, também me ocorre às vezes que preciso me libertar dessas ideias espirituais. Ah, esse tema não está. Posso continuar? Pode. Também me ocorre às vezes que preciso me libertar dessas ideias espiritualistas que me sustentam na minha busca espiritual, de que pode não existir Deus, vida após a morte, pode não existir coisa nenhuma. É como se o método de libertação quisesse destruir a si próprio. Sim, e veja, não só isso. Todo argumento que você usar contra a mente será usado contra você. Ou seja, a mente vai sempre transformar o que você falar numa verdade. Para quê? Para dizer, foi você que disse isso. Então sim, você vai ter um dia que se libertar também dos argumentos que está usando agora. Mas por favor, vamos caminhar devagar. Se você hoje já conseguir se relacionar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos de uma forma harmônica, já está melhor. Então vamos com calma. Você tem 7.000 anos para retirar tudo isso que você falou. Virinha. Mas por mais que tenhamos esse conhecimento, quando se trata de filhos, é muito difícil. Não conseguimos deixar de cobrar deles e de nós mesmos.
temos que estar sempre atentos e assim acabamos por não deixar fluir a vida, naturalmente, com espontaneidade. Não, o problema não é quando você tem filho. Tchau de primeiro, né? E o ouro fino está melhor? Se olha, o problema não é quando você tem filho. O problema é quando você se torna mãe. Esse é que é o problema. Você não vai conseguir agir de uma forma diferente da mãe enquanto você se sentir mãe. É esse trabalho que você precisa começar a fazer. O trabalho de que você não é mãe. Você foi apenas uma palideira. Apenas colocou aquela massa no mundo. Mas aquilo não é seu filho. Você não é mãe. Como eu disse antes, não dá para se servir dois senhores ao mesmo tempo. Não dá para você querer ser espiritualista e ao mesmo tempo querer ser mãe. Vai sempre entrar em combate uma coisa com a outra. Então o trabalho para se ter a paz, nesse caso que você citou, e é a relação familiar, é você trabalhar a sua postura frente à vida. Você ainda está deixando a sua natureza humana, ou seja, o fato de você achar que é mãe, que você zelou, que você deu a vida e que você é obrigada a cuidar e criar, dominar você. Aí vai haver conflito sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque desde que o mundo é mundo, o filho é sempre contrário aos pais. Sempre. Então o trabalho, quando é no papel que você está desempenhando o papel de mãe ou de pai, ou de guardador ou de protetor, é você se libertar dessa posição. É o que eu disse para o moço ali. Se libertar da ideia da obrigação. Mãe é obrigada a fazer isso, mãe é obrigada a fazer aquilo, mãe é obrigada... Não, mãe não é obrigada a fazer nada. A vida vai fazer. Só um detalhe que agora você me lembrou. Um dia uma moça me disse assim: Joaquim, como é que eu faço para ensinar tudo isso? Como é que eu faço para criar minha filha, que é adolescente? Eu disse: lembra tudo que você queria ter naquele tempo que você era adolescente e sua mãe não deixava? Pois então deixa ela fazer. Aí a moça me disse: não posso, Joaquim, agora eu sou mãe. Eu disse: esse é o problema. Quando você era jovem, você brigava com a sua mãe querendo alguma coisa que era o melhor para você. Mas agora você é a mãe, briga com a sua filha, fala o que é melhor para você. Melhor para você, melhor para você. Não acha que é individualismo, não? Essa pergunta, por exemplo, você está falando de controle da mente e ele continua nessa questão de controle da mente. Sim, mas não importa no fim. Ele fala pessoalmente brigar com a mente. Então faz. Depois que fizer tudo. Cláudio Ribeiro Ramos. Estou percebendo que você está me sugestionando que devemos dar argumentos contra as proposições da mente. Eu não estou sugestionando. Eu estou dizendo que é o único caminho para você encontrar paz. Se você já tem paz com o que a sua mente diz hoje, faça. Mas muitas vezes argumentar contra a mente é arrumar uma briga com ela. E percebo que brigar com a mente é fria, porque mente inventa 1000 contra-argumentos e é uma luta sem fim. Então a minha pergunta é essa: quando é que é uma boa argumentar contra a mente e quando a melhor estratégia é ignorá-la e dizer: mente, não sei, não sei? Ignorar é o que todo mundo vem tentando e não está conseguindo. Só isso. Agora, se você acha
que é importante ter paz, esse é o único caminho. J.R. Galego. Primeiro, não soube pelo que vou perguntar. Sei que ato é Deus emanando. Só quero saber a sua opinião. Meu pai tem Alzheimer há 3 anos. Minha mãe, nessa semana, foi diagnosticada com uma demência. Ela não aceita isso. Se usar da espiritologia ou mostrar a ela o sofrer, o sofrimento dela, seria válido para ela? Não. Se ela tem uma demência, ela tem uma incapacidade de trabalhar mentalmente. Então você não tem como ajudar ela. E, aliás, nunca ninguém tem como ajudar ninguém. Faça por você, irmão, que já está muito bom. Você que tem que trabalhar isso, não ela. Ela está feliz desde a demência dela. Severino Sete. Como fazer depois que você se irrita com os filhos e passa 2, 3 dias com esse pensamento e de repente lembra de seus filhos? Olha, irmão, a tristeza é maior que o sofrimento também. Porque aí você entra na culpa, né? Eu já tinha ouvido do aqui e acabei fazendo tudo errado de novo. Não importa, se você fez, você precisava fazer, eles precisavam ouvir. Ponto, acabou, eu vou começar tudo de novo. Não entre na culpa. Se o pai, a mãe, tem a obrigação de fazer alguma coisa para o filho que o filho não gosta, no sentido da encarnação, você tem que fazer isso para o seu filho. Só isso. Amanda Moura. Esses dias entrei numa discussão com minha irmã e senti que eu estava começando a ficar com raiva. Então comecei a tentar investigar que pensamentos estavam me fazendo ter raiva. Pensar que eu estava tentando ganhar dela na discussão e que por isso estava tendo raiva. Então comecei, durante a discussão, num processo mental de investigação. Me deu uma preguiça enorme de fazer esse trabalho investigativo. Foi então que eu pensei que Deus é causa primária de todas as coisas. Então mandei logo ela calar a boca e desliguei o telefone na cara dela. Afinal, não seria eu, e sim Deus que estaria fazendo. Desliguei o telefone e fiquei de boa. Será que usei mal seus ensinamentos? Não. Se foi isso que você fez, era isso que tinha que ser feito. Você precisa procurar estar em paz. Agora, a partir do momento que você desligou o telefone, comece a investigar o que lhe fez discutir com a sua irmã. Ou seja, que ideia você estava defendendo. O que é uma discussão, moço? Uma discussão são 2 pessoas defendendo cada uma a sua ideia. Você precisa investigar em você qual ideia você estava defendendo para tentar se libertar dela, para que amanhã você não fique de novo, já que é sua irmã e você vai ter que aguentar por essa vida. É isso o trabalho. Não é você ficar boazinha na frente dela, não é você se conversar com ela na boa. Não! Se você gritou, se você brigou, era isso que você tinha que fazer. Se você bateu o telefone na cara dela, era isso que tinha que ser feito. E você tem que ficar em paz com você mesmo por ter feito isso. Agora, depois, você precisa investigar qual arma estava sendo usada para, posteriormente, você já saber o argumento e aí poder mais facilmente se libertar do sofrimento, se libertar da perda de paz. Lohane BH. Boa noite, pai. Fale um pouco de como viver em paz na relação dos filhos. Aceitando que eles são seus filhos. Não são você. Aceitando que eles são personalidades diferentes.
e que tem desejos diferentes, e que tem vontade diferente, e aceitando que você, mesmo tendo dado a luz a ele, não é dona dele. Aceitando que mesmo você estando na posição de mãe, eles não são seus, não são suas propriedades, que você faz o que quer. Respeitar o direito dele, respeitar o livre-arbítrio dele. É a única forma de você ter paz com o seu filho. Toda hora que você cobrar do seu filho alguma coisa, quem vai perder a paz é você. O Gloritário está comentando a resposta. Mas como controlo minha mente para treinar a amar? Digo para mim mesmo, essa atitude dele ou dela é fruto do livre-arbítrio dele. Essas atitudes não posso julgar se é certo ou errado. Mais ou menos isso, precisava criar frases para quebrar o primeiro pensamento que aparece. É difícil, parece que nunca amaremos. Vocês estão preocupados em amar, e eu acabei de dizer o que eu já digo há 10 anos atrás. Vocês não sabem amar. Só isso. Não queira amar ninguém porque você não sabe o que é amar. O seu amor é egoísta. O que você chama de amor é egoísta. Porque é um amor como, quando e por quê. Não é por aí. Ao invés de você tentar amar, destrua dentro de você o que não é amor. Foi o que eu já respondi hoje. Se você acha que dividir uma pessoa é amor, com certeza não é individualismo, é egoísmo, é querer ser dono. Destrua esse desejo dentro de você. Se você quer que o outro faça o que você quer, isso é autoritarismo. Destrua isso. Isso não é amor. O caminho é esse. Já que vocês não sabem amar, ao invés de se preocupar em amar, se ocupem em destruir tudo que não é amor. Almir Paulo. Um bom relacionamento familiar pode se encontrar no respeito entre os membros? Pode se encontrar no respeito entre os membros. Agora, para que haja respeito entre os membros, você não tem que cobrar respeito de ninguém. Esse que é o problema. Vocês querem que haja uma harmonia formada a partir de um respeito, mas querem exigir ser respeitados. Não. Você tem que trabalhar dentro de você o respeito aos outros e dar ao outro o direito de, se quiser, não lhe respeitar. E aí você precisa, já que você quer respeitar o direito deles não lhe respeitarem. Ficou muito respeito? Você tem que ter muito respeito pelos outros. E não cobrar nenhum respeito dos outros por você. Isso vale não só para a relação familiar, mas para qualquer relação. A Lohane complementou a pergunta aqui. Ela tinha falado sobre responsabilidade com os filhos. Ela complementou: um filho menor que não quer mais ir à escola, como conviver em paz com isso? Sabendo que esse é o futuro dele. Deixa ele seguir. Agora, também, isso eu já disse há muitos anos atrás, retire dele tudo que ele não vai ter porque não vai à escola. Você está de porta? Ou você vai tirar ele da escola e vai dar para ele tudo de bom e bonito? Esse é um caminho. Janaína, eu não gosto e não convivo bem com pessoas que gritam e xingam. Tenho vivido essas situações a vida toda. Quando elas começam a gritar, eu sinto bastante mal-estar. Como me livrar ou conviver com esse mal-estar que me é gerado?
Você vive a vida inteira mal com pessoas que lhe ditam e brigam com você. E vai continuar vivendo. Por quê? Porque você não quer que ninguém dite e brigue com você. Só que, como nós estamos dentro do assunto, vou usar alguns argumentos que já falei. Só que isso é fruto do livre-arbítrio dele. Você não respeita o livre-arbítrio dele de ditar? Como é que você quer que ele respeite o seu livre-arbítrio de que você não quer disso? É a questão do efeito que eu acabei de falar. É muito bonito falar em respeito entre as pessoas, mas será que você está realmente querendo respeito ou você está querendo que lhe respeitem? Essa é uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês. Porque a grande maioria exige respeito dos outros e não respeita os outros. E eu lembro que quando eu falei do efeito, que foi na Belândia, eu disse assim, há uma ideia errada com relação a respeito. Você diz assim, o respeito do outro termina onde começa o meu. Isso é errado. Por quê? Porque você marca aonde o outro vai ter que lhe respeitar. Esse não é o caminho. O caminho é o meu respeito começa onde acaba o do outro. E não importa até onde o outro leve o direito dele, eu tenho que respeitá-lo. Eis aí um caminho para você, moça. Passar a respeitar os outros, o direito dos outros, que estarem e ficarem com você. Lhe garanto que na hora que você der esse direito, ou seja, não perder a sua paz, porque os outros gritam, o grito e a briga dos outros não vai causar nenhuma sensação em você. Não estou dizendo que vai acabar o grito, mas o grito não vai mais fazer você perder sua paz. Esse é o caminho do efeito. Uma coisa que vocês precisam trabalhar. O guerreiro da paz trabalha muito o respeito ao outro, o respeitar o direito do outro, ser, estar e fazer o que ele quiser. Porque só com esse respeito ao outro, você pode calar a contrariedade dentro de você. Se você exige respeito a você, você quer impor ao outro o limite do direito dele. E aí, dois, querendo ter direito, a contrariedade, a perda da paz é inevitável. Mas assim, o Caio faz uma pergunta sobre família na espiritualidade, que está dentro do tema. Então, vou ler, Caio Juliano. Desconsiderando sentimentos e emoções, existe algum tipo de relação primordial entre determinados seres, ou que compartilhem de alguma característica específica em sua essência, caracterizando uma família na espiritualidade? Sim, no mundo dos deuses, só lá existe sensação. No universo universal, existe uma única família, onde todos os seres pertencem, e não existem núcleos familiares. Isso só existe no mundo dos deuses, no mundo dos humanos, sem carne. E justamente por você saber disso, é que você tem que, já que você quer se espiritualizar, começar a viver desde agora essa realidade. Bruno Luz, como lidar com pais preconceituosos que não aceitam a sexualidade do filho?
dando a eles o direito de não aceitar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Seu pai, sua mãe, foi criado num mundo diferente do seu. A moça falou em calma, eu falo em conceito. Seu pai e sua mãe receberam uma série de conceitos dos quais eles não são obrigados a se libertarem, porque eles não querem se espiritualizar, que você não recebeu. E esses conceitos, vamos dizer assim, são trabalhados dentro do seu pai e da sua mãe. Então eles não são obrigados a lhe aceitar. Você é que é obrigado a aceitar ele. É porque você quer se espiritualizar, porque você quer ter pai. Não ele. Eles querem que você mude. Eles querem que o filho mude. Eles não querem pai, quem quer é você. Então você tem que trabalhar dentro de você. Essa é uma coisa. Segunda coisa, moço, que vocês podem me falar. Mas isso é preconceito. Um pai que não aceita a ideia do filho ser homossexual é um preconceito. Concordo? É um conceito formado hoje. Agora, o filho que não aceita a ideia do pai, não aceitar a homossexualidade dele, também não é um preconceituoso. O preconceito não se o que vocês querem, não. O homossexual que exige que ele seja respeitado e que não haja preconceito, é um preconceituoso. Ele está cobrando de outro o que o outro não quer ter. É isso que dentro de você não fala. E é por quê? Porque isso é fruto do individualismo, do egoísmo, do querer que o que você acha seja feito pelos outros. Mas todo esse processo é um processo preconceituoso. Então, moço, aceite seu pai. Se você, e se é você, eu estou usando você porque você colocou na pergunta, mas se não é, aquele que é homossexual e que os pais não aceitem, eu dou o conselho, aceitem seus pais. Do jeito que eles são, não queiram mudar eles. Porque isso é preconceito. Gil 2469. Fazendo uma experiência ocorrida comigo. Minha filha adora tatuagem e no início fui contra. Só que raciocinei que seria o corpo dela e de responsabilidade dela. Só poderia contar as consequências de tal atitude e que seria de inteira responsabilidade dela as consequências. Seria certo? Sim, você contra-argumentou contra um argumento da sua mente. Não é certo nem errado, é um caminho que lhe trouxe a paz. Sempre é caminho, não é certo nem errado. E se trouxe a paz, deu o resultado. Agora, pode ser que a dentro da venha depois a covarde de outro jeito. Aí você talvez tenha que arrumar outro caminho. Ou insistir nesse, não sei. A cada momento você tem que travar uma batalha. E a cada batalha você tem que ter suas armas para lutar especificamente contra aquilo. Olha, eu conheço uma pessoa que foi contra o filho fazer tatuagem, hoje tem 3. A pessoa que ela conta. Cláudio Ribeiro Ramos.
Uma pessoa idosa doente na família causa, às vezes, uma situação desconfortável, porque as pessoas da família que são materialistas e não querem se espiritualizar, não encontram respostas do motivo de estarem perdendo as suas vidas cuidando de alguém que já não tem mais recuperação. É possível ajudar esses indivíduos que lidam com esses idosos? Você já está falando de ajudar os outros. Nós não estamos usando esse trabalho para ajudar os outros. Nós estamos falando para você trabalhar em você. Agora, eu vou responder rapidinho. Pergunte para ele, tem outro jeito? Tem outro jeito? A pessoa está no hospital ou está velha, tem precisa de cuidado. Tem outro jeito? Tem. Vamos matar ela? Vamos matar a pessoa que está doente? Aí acaba o problema. Faça isso. A pessoa vai dizer, não, cuide. Então, olha, a única coisa que você tem para fazer é cuidar. Cuida dela, como diria o Emmanuel Chico, né? Cuida dela com dignidade e não enche meu chá. Amanda Moura, no caso da pergunta sobre pais que não aceitam sexualidade de filhos, você comentou que os filhos precisam aceitar os pais, se quiser se espiritualizar. Se quiser ser pai. Essa aceitação, contudo, não significa que eles vão se dar bem em atos, não é? Sim, pode não se dar bem, mas esse filho vai estar em paz com os pais dele. Agora, se esse filho não fizer esse trabalho nele, ele nunca vai ter paz com os pais que tem. É possível que o menino quebre o pau dentro de casa, brigue com os pais e mesmo assim ainda esteja em paz por dentro? Sim, isso é possível, sim. É que você nunca tentava. Acho que está respondido, né? Nem preciso fazer a pergunta final que vai dizer a mesma coisa. Terminaram as perguntas sobre esse tema, tá, Joaquim? Então vamos para o próximo tema.